Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes do podcast Conexão, podcast do seu CA favorito. Meu nome é João Piloni, estou aqui com meu amigo Matheus, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Fala, Matheus. Fala, Piloni. Fala a todos que estão assistindo aí. Hoje a gente tem a honra de conversar aqui com o professor do nosso departamento, o professor Paulo Portela, uma referência aí na nossa área de telecomunicações. Se apresente aí, professor. Ok, olá para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Paulo Portela, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Minha área de atuação são as telecomunicações, de uma maneira geral, sistemas de comunicação de forma específica. Certinho. Então, professor, vou começar com uma pergunta básica que a gente faz para todo mundo aqui. Como o pessoal sabe, você também foi aluno da UNB, como nós somos, e a gente gostaria de perguntar por que a engenharia elétrica? Por que esse foi o curso que você escolheu quando você entrou na faculdade? Ok, quando a gente está no ensino médio, a gente sempre fica preocupado com a profissão que a gente vai ter, né? E naquele momento, a gente sempre, nesse momento, né, do ensino médio, a gente sempre fica pensando numa profissão que vai nos dar prazer, mas também vai nos dar emprego, vai dar condições de vida adequadas, né? E a engenharia elétrica, ela sempre foi atrativa para os alunos do ensino médio, né? Porque é uma área em que você sempre tem novidades, é uma área muito ampla, né? São várias áreas, várias frentes, e essas frentes estão sempre no nosso dia a dia, sempre na evolução do nosso dia a dia. E naquela época não era diferente, então a engenharia elétrica entrou dessa forma, né? É uma área que atrai, é uma área de modernidade, uma área de tecnologia, sempre com grandes avanços, e isso atrai bastante os alunos do ensino médio. Naquela época atraía bastante, né? Eu tinha um primo que fazia engenharia elétrica, então acaba puxando, né, a cordinha, né, e vamos atrás, né? Então foi assim que eu cheguei na engenharia elétrica. E a engenharia elétrica, ela tem como base aquelas disciplinas que eu mais me identificava no ensino médio, que era matemática, física, química. Então, eu acreditei que eu tinha base para poder fazer o curso de engenharia elétrica. Então, foi assim que eu cheguei no curso de engenharia elétrica. Essa é mais ou menos a motivação que todo mundo tem, né? Essa afinidade pela área de exatas. Queria que o senhor entrou na UNB em 1982, se eu estiver certo. Isso, né? E assim, para a gente que está na UNB hoje, assim, é uma época assim, um tanto quanto distante, né? E a gente queria saber do senhor como era estudar engenharia na UNB naquela época, né? E quais são as diferenças que o senhor percebe para os dias de hoje, as principais? Olha, eu acho que estudar engenharia elétrica não mudou muito de lá para cá, é relação do início ao fim, né? Então, naquela época, 82, então a gente tinha que estudar muito, como hoje a gente também tem que estudar muito. A gente passava por um básico que é basicamente o básico, que era basicamente o básico de hoje, muito cálculo, física, química, né? Até chegar nas primeiras disciplinas do profissional, que são as disciplinas de circuitos elétricos e eletromagnetismo, eletrônica. Então, engenharia elétrica sempre foi assim, o grande desafio do aluno de engenharia elétrica é estudar muito essas disciplinas para ter a base necessária para que o profissional venha se assentar, né? Que a pessoa possa se tornar um profissional, vamos dizer assim, em condições de enfrentar o mercado. Tá? Então, acredito que não tenha mudado muito com relação a essa necessidade dos estudos. Tá? O que eu sentia bastante naquela época, que eu sinto menos hoje, e eu não vou falar dessa época de pandemia, mas da época anterior à pandemia, eu como aluno, eu senti os alunos mais presentes dentro do campus, na biblioteca, nos locais, né, de convívio. Hoje eu sinto menos os alunos presentes no campus, talvez porque eles têm outras atividades, apesar de que naquela época também havia, né, essas outras atividades, como, por exemplo, estágio, né? Mas eu senti os alunos mais presentes no campo. Mas, basicamente, isso. Eu gosto para mim, a novidade que mais faz diferença é ter o computador para estudar, baixar o PDF dos livros. Poxa, eu acho bem melhor do que ter que ir lá e alugar na biblioteca, pessoalmente. É verdade, isso aí mudou. Realmente, naquela época, não tinha a internet, né? Não tinha tantos computadores assim, mas já havia os alunos de engenharia elétrica, vários dos meus colegas, eu inclusive, já naquela época a gente teve que ser
teve que se apresentar aos computadores, né? Então você sempre tinha ou uma calculadora programável ou um computador. Por exemplo, eu tive um Apple II, né? Um dos primeiros Mac, né? E o departamento começou naquela época, quando eu era aluno, já meados do curso, ele começou a se aparelhar com computadores. Isso é interessante a gente deixar dito, né? Uhum. O departamento de engenharia elétrica foi um dos primeiros departamentos dentro da Universidade de Brasília a se aparelhar com essas tecnologias que estavam numa evolução rápida naquela época, né? Sim, é uma das vantagens desse curso, né? Que nem você falou, essa busca por novas tecnologias, por novidades, acaba fazendo a gente entrar em contato com essas coisas antes do que muita gente, né? Isso é bem legal. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a área que a gente viu que você é mais chegado, a área de telecomunicações. E é justamente essa minha próxima pergunta, que seria como surgiu esse interesse pela área de telecomunicações dentro já da UNB? Quando eu digo para os alunos de Princom, que na minha época se chamava TECOM, Teoria de Comunicações, hoje é Princípios de Comunicações. Quando eu digo que Princom é a disciplina mais, vamos dizer assim, mais interessante, né, do curso de Engenharia Elétrica, é lógico que tem um tom de brincadeira, quase criando uma certa competição entre as áreas, mas tem um grande fundo de verdade. Foi Princom, que quem me abriu, né, o interesse pela área de telecomunicações foi uma disciplina chamada TECOM, Teoria de Comunicações, que hoje é Princom, é basicamente o curso de Princom que a gente tinha naquela época, apesar de que naquela época o nosso foco era muito forte em sistemas analógicos. Hoje a gente já apresenta para os alunos de Princom já o início, né, dos princípios dos sistemas digitais, mas foi Princom. E outro elemento fundamental para eu ir para essa área de telecomunicações foi o professor Vidala, né? O meu grande orientador, eu tive dois grandes orientadores no curso de graduação. Um foi o professor Vidala, que me abriu as portas para a iniciação científica e na área de telecomunicações, e o outro foi o professor Bermudes. Não sei se vocês conheceram o professor Bermudes, foi por muito tempo de diretor do CDT, né? Um dos professores que trouxeram para a Universidade de Brasília esse conceito de empreendedorismo na academia. Então, foram os meus dois grandes condutores para a área de telecomunicações, principalmente o professor Vidal, porque na época que eu era aluno ali, estava chegando da profissional, o professor Bermudes estava fazendo o doutorado dele, e eu só encontrei o professor Bermudes já no finalzinho do curso, foi meu professor de projeto final. Então, são os meus dois, vamos dizer assim, né, as duas balizes que me trouxeram para essa área de telecomunicações. Certamente, né? Durante a nossa caminhada universitária, a gente sempre encontra essas balizas, assim, querendo ou não. E assim, agora saindo um pouquinho da UNB, a gente sabe que o senhor fez a sua pós na França, e a gente queria saber um pouco dessa história, como é que o senhor chegou lá? Sempre foi um interesse seu estudar fora do país? Então, vamos lá. Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos também, e aí uso muito da minha experiência, os alunos precisam se dedicar às disciplinas do curso, né? Então, quando a gente diz para um aluno, olha, busque o SS, né? Estude para ter o SS, não é o SS pelo SS, mas o SS é um reflexo de você ter se dedicado àquela disciplina, ter buscado os conceitos, ter trabalhado os conceitos, ter tirado as suas dúvidas, né? Busque o SS, seja um aluno que tenha, vamos dizer assim, o crédito, né, do mérito acadêmico, para que você possa, dependendo das suas escolhas, você possa abrir portas, né, ter oportunidades. Então, eu fiz o meu curso de graduação sempre pensando nisso, sabe, buscar ter o mérito, né, o crédito pelo mérito acadêmico. Quando eu estava formando, a CAPES, ela lançou um programa que caiu como luva, né, para aquilo que eu vinha construindo, que foi um programa de formação de jovens doutores. A ideia da CAPES foi uma experiência que ela fez de mandar pessoas, alunos, né, com bom desempenho acadêmico, já irem direto para o doutorado, sem ter que passar pelo mestrado. Tá? Uhum. Então caiu como luva. Eu estava formando
e teve essa proposta, né, teve esse programa da CAPES, e eu entrei nessa. Tá? Então, eu me candidatei, tive uma forte indicação dos professores que me acompanhavam, tantos professores da matemática. Eu fiz iniciação científica na matemática, era uma disciplina que era um curso que naquela época era possível, era um curso que eu acompanhava com dupla opção, né? Naquela época a gente podia ter 2 cursos, então eu fazia engenharia elétrica e matemática. Então, tive boas cartas de recomendação do professor Abdala, né, dos professores da matemática, e cheguei então à França, que era o país que permitia a CAPES implementar esse programa de jovens doutores. Então, terminei a minha graduação, casei, tá? Fui com a minha esposa para a França, até hoje já está do meu lado. Foi junto? A gente foi para a França, 2 meninos, chegando num país estranho, né? Para viver a vida, né? E foi lá, fiz doutorado, tinha lá um estágio inicial que eles chamam, o curso chama Diploma de Estudos Aprofundados, que hoje é equivalente ao nosso mestrado, mas em vez do nosso mestrado de 2 anos, 3 anos, como era o mestrado daquela época, era um curso de 1 ano, bem programado. Você chegava 1 ano depois, você tinha que defender um trabalho, e quem defendia o trabalho, então podia se candidatar ao doutorado. Foi isso que eu fiz. Aí entrei no doutorado, fiz doutorado na França. Pô, legal demais. Essa parte que você falou das notas realmente, tipo, abre muitas portas, eu acho. Tem o Braftec agora que também leva a gente, mas enquanto alunos ainda, para ir para a França fazer alguns cursos. E realmente uma das maiores preocupações é manter o IR ali acima de 4, tal, para pelo menos estar elegível na hora de tentar o processo, né? Exatamente. Eu estava no início do programa Braftec. Eu tinha um colega da Federal do Paraná que estava procurando um parceiro para a gente trazer o Braftec para as nossas 2 universidades. Então, ele implantou o Braftec lá no Paraná e eu implantei o Braftec aqui na UNB, junto com os colegas, né? E é um programa, fazendo propaganda desse programa, é uma excelente oportunidade. Eu espero que volte, que continue como era antes. É um programa excelente para vocês, alunos que se dedicam, né, que estão investindo nessa formação, que é dura, mas que pode trazer retornos interessantes. Uma formação internacional. Acho que o profissional, já há algum tempo, o profissional dessa área precisa ter uma formação internacional, até para que ele possa ter mais opções de mercado, inclusive fora do país, né? Então, o Braftec é um programa excelente da CAPES, um programa sério. Então, nós temos parceiros sérios lá na França, as escolas de engenharia que fazem parte do nosso grupo. São parceiros sérios, a gente conhece esses parceiros, eles conhecem a gente vai para lá e eles vêm para cá. Eles adoram os alunos que saem aqui da UNB, são bons alunos, são alunos que têm o IRA bem alto, né? E que chegam lá e dão show, né? Porque normalmente a gente já teve vários alunos que eles têm lá um processo de definição de ranking dos alunos. A gente já teve alguns alunos que foram número 1 lá nas diferentes escolas da sua promoção, eles chamam lá de promoção, já foram número 1, né? O primeiro aluno do grupo que estava formando ali, né? E vocês ainda têm a opção de um duplo diploma, também interessante, além de uma formação em pesquisa, já abrindo as portas para o doutorado, terminando a graduação com 2 diplomas e abrindo as portas para o doutorado. É um programa excelente, tá? Sim, muito legal. E é muito famoso, né? Tipo, antes mesmo de entrar na área de engenharia elétrica, eu já ouvia falar, assim, o pessoal, começa a fazer francês e tudo para quando chegar a hora ter. Tem realmente muita gente no curso que a gente vê que faz francês justamente para que pleiteiam entrar nesse programa e tudo. Então é realmente muito legal ter essa oportunidade da dupla diplomação e principalmente conhecer uma cultura diferente. E, tipo, já falando dessa parte da cultura diferente, como que foi fazer todo esse programa, fazer doutorado, pós-doutorado, estudar em outra língua, dar aula em outra língua, que a gente viu que também teve essa experiência lá, como foi isso? Olha, no início foi difícil, né? Você chega em um país, bom, não é uma cultura completamente estranha ao brasileiro, a gente teve sempre muito contato com a cultura francesa, né? Os filmes franceses, os livros franceses, os autores franceses, a música francesa, a comida francesa, a gastronomia francesa, melhor dizer assim, né? Então a gente não chega em um país completamente estranho, longe da nossa idealização de vida, né?
Mas, obviamente, quando você chega lá, você enfrenta, né, a dureza dos costumes, que são um pouco diferentes, a maneira como o francês ele trata as outras pessoas também é algo que você precisa se acostumar. A língua, apesar de não ser nenhuma língua muito estranha, mas falar francês é difícil, escrever francês é mais difícil ainda, né? Na área técnica é um pouco mais fácil, né? Os nossos textos técnicos eles são mais fáceis do que escrever um romance em uma língua estrangeira, não precisa de um vocabulário tão amplo, né? Tem uma fase de adaptação, mas não é muito difícil, tá? Assim, a gente também tem o mesmo tipo de resposta dos alunos que vão fazer o Braftec. Em 2, 3 meses você já consegue se virar bem na língua. Lógico que você não fala como um fluente, né? Mas você já consegue se virar, você já consegue participar. Esse curso que eu falei para vocês de um ano, quando eu cheguei lá, então eu já entrei nesse curso, a gente tinha aula o dia inteiro, né? Mais ou menos como aqui, né? Eu entrava às 8 horas, saía meio-dia, voltava às 14, ficava até 17, 18 horas, não lembro mais exatamente qual era o período que eu voltava para casa. Esse período foi muito difícil, porque acompanhar a aula numa língua estrangeira é difícil, né? Naquela época, como você mencionou, não tinha tanta referência assim na internet para você poder baixar, para você poder estudar, então os livros eram numa biblioteca, a biblioteca dele já era uma biblioteca bem mais avançada, então era difícil achar referências para os cursos que eles estavam dando, então tinha que sair escrevendo, nem todo mundo escrevia, nem todos os professores escreviam no quadro, então não tinha apostila de PowerPoint, então foi uma época difícil, assim, esse problema, né, essa fase de adaptação. Mas depois de 3, 4 meses você se ambienta, você vai aprendendo a ouvir melhor, a escrever um pouco mais, e foi, né? Mas tem essa fase de adaptação, não é chegar lá e já está, não é plug and play, né? Já tá rodando na taxa máxima, mas não é um país difícil de você gostar, tá? Eu particularmente gosto muito da cultura francesa, gostei muito de ter ficado um tempo lá na França. Os contatos que eu fiz lá foram muito, muito bons, não tive grandes problemas nem com a França, nem com o povo francês, com o povo, assim, lógico, tem a sua cultura, mas é um povo correto. Dentro do ambiente que eu estava, a inserção era muito boa. Foi um período muito bom, tá? Então, esse período que fiquei fora foi um período muito bom da minha vida, né? Com certeza. Então fica aí a inspiração para todo mundo, assim, é igual o senhor falou, não é só buscar o SS pelo SS, é o que vem junto, né, da procura, assim. E assim, e essas experiências internacionais, sempre que a gente conversa com as pessoas aqui, é unânime que é muito bom para a profissão, tanto as conexões que você faz, quanto a experiência mesmo de estar lá, né? Uhum. E assim, a gente viu aqui também que o senhor, assim que terminou o seu curso na França, né, terminou tudo o que o senhor deveria fazer, o senhor já voltou ao Brasil e rapidamente já se tornando professor. E essas são as perguntas que a gente quer fazer. Tinha interesse em permanecer na França e o senhor sempre quis ser professor? De onde é que veio essa vontade? Pois é, quando eu voltando ao ensino médio, né? Quando eu estava no ensino médio, não sei, não consigo lembrar de onde que surgiu vamos dizer assim, essa inspiração, né? Essa vontade. Eu queria atuar na área, vamos dizer, de pesquisa, né? E professor universitário está sempre associado aqui no Brasil à pesquisa, então era quase que um par conjugado, né? Se quer fazer um pouco de pesquisa, então aqui no Brasil as oportunidades estão mais próximas das universidades federais do que, vamos dizer assim, de laboratórios de fato de pesquisa na nossa área, né? Uhum. Então eu tinha vontade assim de terminar a graduação, fazer uma pós-graduação e enveredar pela carreira acadêmica. Então foi uma opção e bem cedo, sabe? Bem cedo eu me senti, vamos dizer assim, atraído a essa carreira. Não foi assim, apareceu esta oportunidade, vamos abraçar, né? Apareceu a oportunidade, eu abracei de fato, mas foi a junção de duas coisas positivas, né? A oportunidade e a vontade de que aquela oportunidade aparecesse, né? Quando eu fui para a França, o grupo de telecomunicações aqui do Brasil
formada então pelos professores Abdala, Bermudes, Camargo, Plínio. Eram os 4 professores que atuavam mais fortemente nessa área de telecomunicações. Foi quando o laboratório de micro-ondas, ondas milimétricas, foi criado por esses professores. Tá? Eu espero que não esteja esquecendo nenhum, mas Abdala, Bermudes, Camargo e Plínio eram aqueles que estavam à frente. A ideia era que eu fosse para a França e que eu retornasse. Tá? Então, eu fui, assim, não tinha nada garantido, porque já naquela época você só entrava nas universidades federais, e ainda é assim, por meio de concurso público. Uhum. Então, mas já havia pelo menos um interesse do grupo em absorver, né, em me absorver quando eu voltasse, óbvio, né, criando oportunidades para isso e, óbvio, passando pelo concurso público. Né. Quando eu fui para a França, não tinha nada certo, mas tinha essa perspectiva de ir e voltar para o UNB. Né. Então, quando apareceu a oportunidade aqui, normalmente esses concursos públicos, eles acontecem, salvo raríssimas exceções, ele acontece quando alguém se aposenta e abre-se a vaga e abre-se o concurso para preencher aquela vaga. Então, foi quando isso aconteceu. Né? Então, professor da área de telecomunicações, da área de princípio de comunicação, né? se aposentou, abriu-se, então, a vaga, então, abriu-se a possibilidade e eu retornei para o Brasil, para poder preencher essa vaga e ingressar como professor do departamento de engenharia elétrica. Então, foi vamos dizer assim, algo que foi planejado e que se concretizou. Poderia não ter se concretizado, tá? Tudo tem as suas incertezas, mas funcionou, deu certo. E aí eu voltei para o Brasil e assumi a vaga em 95. Né? De fato, eu voltei em 95, fiquei um tempo como professor visitante, e aí em 96 abriu-se o concurso público e eu, então, assumi a vaga em 1996, na vaga desse professor que já tinha se aposentado. Interessante isso, já ter tudo meio que planejado desde tão cedo, que a gente vê que muita gente entra na engenharia elétrica justamente por ser bem ampla, aí, tipo, no meio do curso eu vou resolver o que eu faço, né? Então você já tinha esse pensamento da área acadêmica desde o início, né? E legal que teve um timing perfeito aí para acabar os estudos lá, voltar para cá e já tudo se resolver tão rápido assim. Mas você mencionou um ponto que chamou a nossa atenção também, que é essa parte de ser meio que um par conjugado, assim, a parte de pesquisador e de professor. Uhum. Aí, nesse início, assim, o que mais te atraía? Era alguma dessas duas áreas específicas? Mais a área da pesquisa, a área de dar aula? E, estendendo um pouquinho a pergunta, nesses primeiros anos como professor, você sentiu alguma dificuldade na parte de didática, da parte de conseguir se conectar com os alunos? Como foi isso? Assim, eu sempre gostei muito de estar no contato com quem está aprendendo. Eu ainda era quase aluno ali, né? Tinha acabado de ser aluno quando termino o doutorado, né? Mas sempre gostei muito de estudar com os meus colegas, de tentar fazer exercícios juntos, né? Eu tinha interesse em ser professor, tive uma experiência breve acadêmica lá na universidade onde eu fiz o doutorado, então acabei dando umas aulas de informática lá, então eu achei também bastante interessante. Então eu tinha interesse em dar aula, sim, tá? Dar aula é algo que também me dá bastante prazer, tá? Me enriquece bastante, tá? Pesquisa, né? A gente sempre acha que pesquisa e aula, eu acredito, né, que pesquisa e aula em universidade tem que andar juntos. Como os professores das universidades federais, devido ao contrato que eles têm com o governo, né, com a União, eles têm o que nós chamamos de dedicação exclusiva, então nós não podemos participar muito do mercado, a gente não pode ser engenheiro do mercado e ser professor com raríssimas exceções e com contratos específicos, mas a maioria dos contratos dentro da universidade são contratos de dedicação exclusiva, então você precisa estar dentro da universidade. Então, para mim, fazer pesquisa, seja qual tipo de pesquisa, né, porque tem vários tipos de pesquisa, mas fazer pesquisa dentro da universidade é uma forma de você exercer a engenharia da nossa forma, né? Então, eu não tenho como estar lá, né, com os engenheiros implantando uma estação radiobásica, mas você tem como, a partir da sua pesquisa, dos estudos, né, que a gente faz, de certa forma, estar sempre se atualizando nessa área
E em se atualizar nessa área, em ter resultados que são, vamos dizer assim, próprios, né, da pesquisa e do estudo, você levar esses resultados para dentro da sala de aula. Isso faz com que a sua aula seja mais rica, né? Então, você enriquece né, a sua aula a partir do que você faz de pesquisa, pelo menos assim, dentro daquilo que a gente é capaz de fazer, que a gente chama de pesquisa. Tá? O Brasil não é um país em que a pesquisa em engenharia elétrica e em telecomunicações, a gente não pode dizer que a gente tem assim, grandes laboratórios de pesquisa, né, grandes grupos de pesquisa, com grandes laboratórios, grandes avanços para a humanidade. Né? Mas a gente, pelo menos, a gente consegue fazer algumas parcerias, né, com empresas que estão no setor, de tal maneira que faz com que a gente possa, ao mesmo tempo, contribuir, né, com essas empresas, a gente possa trazer os resultados dessa interação para dentro da sala de aula, enriquecendo, como já falei, né, enriquecendo as nossas aulas e formando o engenheiro sempre com a base necessária para o mercado que ele vai encontrar ali depois que ele forma, e, obviamente, com toda a base, né, que ele tem durante o curso, ele é capaz depois de prosseguir. Tá? E aqui em Brasília, a gente já fez vários projetos, né, dentro dessa perspectiva. Né? Então, a gente já fez projetos com a Motorola, a gente já fez projetos com a Nokia, a gente já fez projetos com a Claro, a gente tem vários projetos com a Anatel, né? Já fez com o Instituto Nokia. Então, assim, são maneiras que você encontra de estar desenvolvendo alguma coisa que se aproxima mais da fronteira do conhecimento, para que você possa estar sempre se atualizando, né? Senão você acaba, na nossa área que é de tecnologia, a gente acaba ficando ultrapassado, obsoleto muito rapidamente. Por exemplo, de 10 em 10 anos, você tem um novo sistema de comunicação móvel pessoal. Se você não se atualiza, em 10 anos você está obsoleto, porque você já está ensinando tecnologia que os outros já estão falando em outra. Então, falar de 4G hoje, que ainda é uma tecnologia vigente, altamente vigente, já está falando do passado. Né? Então, o 5G já é o presente, em alguns lugares já é um presente, já olhando para trás. Né? Já está se falando de 6G. Então, se você não estiver sempre atento a isso e buscando maneiras de realizar estudos, algumas parcerias para que você possa enriquecer, né, aprofundar, aumentar o conhecimento nessa área, as aulas ficariam muito pobres, né, e a formação dos alunos também seria prejudicada. Então, a ideia de unir pesquisa e ensino, mais universidades federais, é fundamental. Né? Agora, pesquisa, você não pode interpretar pesquisa apenas como estar dentro de um grande laboratório de pesquisa, porque isso no Brasil, na nossa área, é muito raro e muito difícil. Então, pesquisa, você tem que alargar um pouquinho o conceito de pesquisa para que você possa inserir, né, assim, a academia dentro dessa área de engenharia elétrica, possa incluir toda essa gama de professores. Tá? É muito legal saber, assim, tipo, o conhecimento sempre avança, né? A gente sempre está andando para frente, ainda mais no nosso curso de tecnologia. E, assim, quando um professor que está explicando uma teoria, que muitas vezes o senso comum pensa que é uma coisa muito antiga, o professor explica aquilo e dá como exemplo coisas que estão sendo aplicadas hoje, coisas que você usa como o celular, que está do seu lado o tempo inteiro, é muito interessante, assim, a aula fica muito melhor. E assim, dado que o senhor falou que participou de diversos projetos, assim, uma das nossas perguntas também é se o senhor consegue listar os 2 ou 3, o que o senhor quiser, o que o senhor mais gostou de participar, assim, o que o senhor falou, esse aqui foi o melhor, o show de bola. Essa pergunta ficou mais difícil, eu vou ter que parar para pensar um pouco, né? Assim, todos esses projetos são muito interessantes, né? Vamos lá, deixa eu contar de um que eu achei bastante legal. Assim, aqueles projetos que são mais práticos, você sempre tem mais histórias para poder contar, né? Uhum. Quando a gente estava ali na segunda geração de sistemas móveis pessoais, então a primeira geração chegou, ela foi muito rápida, já chegou a segunda geração, né, sistemas digitais. Então, o pessoal começou a falar de sistema digital. Toda vez que você começa a falar de muita novidade tecnológica, as pessoas, né, a sociedade, ela
ela começa a ficar atenta, né? E muitas vezes essas novidades trazem incertezas, né? Isso está acontecendo com o 5G, tá? Por tudo que pareça, então, onde o 5G já começou a ser implantado, as pessoas estão preocupadas, assim como as pessoas aqui no Brasil certamente vão estar preocupadas, vocês vão viver isso. E naquela época a sociedade estava muito preocupada, né? Quer dizer o quê? Né? Você passa o dia inteiro com o aparelho do celular na sua orelha, né? Ou na sua mão, ou na sua vista, né? E para que o sistema celular funcione, tem aquelas torres, né, de comunicação, né, as estações radiobase. E as pessoas começaram a ver aquelas estações radiobase sendo implantadas na cidade, né, algumas torres em cima lá do seu prédio, né, em cima, dentro do pátio da escola, na sua frente, né, aqui em Brasília que tem essas quadras e tem escolas dentro de quadra, então uma pessoa morando num prédio em frente a uma escola via aquela torre, né, e aquela luz em cima, aquela luz vermelha piscando, né? Então, as pessoas muito preocupadas, e naquela época se discutia muito, será que essas ondas eletromagnéticas o dia inteiro na nossa proximidade, será que isso causa doenças, né? A pessoa já falava em câncer, né? E aí surgia sempre alguém que dizia assim, um parente meu, depois que implantaram essa torre celular, ficou doente, teve câncer e morreu, né? Então, o pessoal ficava muito preocupado. Então, a gente teve um projeto interessante, como eu falei, Claro, né? A gente teve uma parceria legal com a Claro. A gente sempre teve uma parceria legal com a Claro, bom, até um certo tempo, aí depois ficou um pouco mais difícil, mas naquela época da segunda até a terceira geração, a gente tinha uma parceria muito, muito, muito legal. E a gente teve um projeto que era o seguinte, vamos desenvolver um estudo, e era um estudo que tinha aplicação prática, que era medir o campo eletromagnético em diferentes estações, tá? E verificar se essas estações elas estavam atendendo ao que naquela época se reconhecia como seguro em termos de radiação não ionizante, que é o que as ondas eletromagnéticas na faixa de frequência que a gente opera aí no sistema móvel, é a faixa que a gente chama de não ionizante. Quer dizer, não ionizante quer dizer que não ioniza, né, a matéria, então não tem energia suficiente para mudar o seu DNA, né? Então, já de cara, a gente já afasta, né, que a onda eletromagnética desse sistema de comunicação móvel, ela vai afetar diretamente, assim, vai causar diretamente uma mutação, né, nos seus genes. Então, isso já é afastado. Mas tinha lá, tem um organismo internacional, né, a OMS, que naquela época já começou a se manifestar sobre o que é radiação segura, e tem um órgão internacional que chama de ICNIRP, é uma sigla, mas no fundo é um instituto que faz pesquisas para avaliar, né, a segurança da radiação não ionizante. Tá? E a ideia, então, era sair com um medidor de campo elétrico, um analisador de espectro, medir estações radiobases para verificar se aquelas estações atendiam aos pressupostos. Essas recomendações do INVNIP acabaram virando, em grande parte, uma resolução da Anatel. Então, a gente, de fato, estava verificando se as estações atendiam à resolução da Anatel, né? E a gente mediu 100 estações radiobase, 100, tá? 100, aqui no Centro-Oeste. Então, aqui em Brasília, aqui no DF, Goiás, Mato Grosso do Sul. E a gente envolveu alunos nessa tarefa. Foi um trabalho bem legal, porque o pessoal saía para poder medir essas estações radiobase de madrugada, porque era o período que você tinha que desligar a estação radiobase, tinha que ligar, tinha que medir. Então, foi um trabalho muito legal e esse trabalho também permitiu a gente, em várias ocasiões, de se posicionar frente à sociedade com relação à segurança da radiação, né? Então, foi um trabalho extenso, né? Foi mais de ano que a gente fez isso, medindo estação radiobase, trouxe uma expertise legal para o grupo, formação legal para os alunos, foi basicamente feito pelos alunos de graduação, tinha aluno de graduação, tinha aluno de mestrado, os alunos saíram com os equipamentos, viajaram o Centro-Oeste todo aí, para poder medir. A gente criou um formato de relatório, vamos dizer assim, de aderência à resolução, que foi um relatório que nós criamos, né, e foi bastante elogiado.
A gente fez várias reuniões com condomínios de prédios para poder falar desses resultados. Foi um período muito interessante, porque da gente ter além da gente ter amadurecido do ponto de vista técnico, a gente foi procurar uma resposta que a sociedade estava procurando. Ela queria saber que essas estações elas não estão aí ultrapassando os limites que são considerados seguros, né? O pessoal não sabia disso, né? E a gente foi fazer essas medidas, foi bastante interessante. Tá? Outro trabalho também que a gente fez também nessa linha de medida, foi um trabalho que a gente fez com a Motorola. A gente tinha que fazer uma medição de campo elétrico, bem em cima de campo elétrico, foi um trabalho de propagação. Esse foi mais de propagação, o outro também era de propagação, mas a gente não avaliava a propagação em si, a gente avaliava o campo em determinadas posições para verificar o atendimento à norma. Mas esse da Motorola, a ideia era medir como que o sinal se propagava numa faixa de frequência que era próximo de 1 GHz, que era era uma frequência importante para a empresa naquele momento, para aplicações em sistema de segurança, eram sistemas críticos. Esse sistema crítico é um sistema que não pode falhar, né? É sistema policial, sistema de ambulância, de segurança civil pública, né? E a gente fez um trabalho legal, inclusive a gente chegou a testar modelos que o I3E propunha, e a gente fez propostas de modificação desse modelo, com alterações do modelo para poder levar em consideração aquelas divergências que a gente obteve no momento da medição. Então, foi um trabalho também bastante interessante, um trabalho prático, tinha a parte teórica bastante forte, mas também tinha um aspecto prático forte, também envolveu alunos de graduação. Os projetos que eu entro normalmente envolvem alunos de graduação, de pós-graduação, e os professores do departamento ou de várias outras instituições. É um trabalho com várias mãos, né? Olha, eu citei dois, mas não estou falando que foram os dois mais importantes, mas foram os dois que têm essa característica teórica e característica prática bastante forte, com o envolvimento dos alunos, tá? São projetos interessantes, né? E tem um que deve estar para vingar em breve, que é um estudo sobre o Open RAN, né? Que é uma tecnologia que está chegando forte com o sistema móvel pessoal, uma parceria que a gente deve estabelecer com a Anatel, e vai ser bastante interessante. E a gente vai estar estudando uma tecnologia que está bem na fronteira, tentando definir elementos que vão contribuir para a regulação do setor, né, a definição de novas normas, verificação de que essa tecnologia é adequada para o país, e é uma tecnologia que aliás, o projeto ele não está só olhando para a área técnica da engenharia elétrica, das telecomunicações, mas está olhando também para os aspectos regulatórios, que é o do direito, e dos aspectos econômicos, né? Porque é uma tecnologia que vem, se vingar, ela vem para enriquecer o ecossistema da área de telecomunicações, fomentando, aí, instigando o aparecimento de novas empresas, né? de novas iniciativas econômicas, empresariais, para o setor de telecomunicações, abrindo perspectiva de emprego, né, para os alunos de engenharia elétrica dessa área, né? Então, será um estudo interessante. Muito bacana. Isso que você falou é fato. Esses projetos que são mais práticos, é mais legal que você consegue ver o resultado do seu trabalho, então tem esse retorno mais imediato, digamos assim, é bem interessante. E com certeza são os que mais têm histórias, né? Só fico imaginando as histórias que o pessoal que fez essas viagens no Centro-Oeste, tudo, e que eles não tiveram aí de experiência. Olha, teve de tudo, até assalto, até assim, iminência de assalto, né? Porque quando eles iam para essas estações, eles sempre iam com segurança, ajudar, claro, porque chegar de madrugada em determinados pontos, né, da cidade, são pontos mais violentos, tinha que ir com segurança. Teve um momento que o pessoal teve medo, sabe? Mas, assim, faz parte. Porque... Bem diferente. Só pensar como é que estava lá. Inclusive, eu fiquei curioso, todas as 100 subestações, elas atendiam as normas? Atendia largamente, tá? Atendiam e largamente. O campo eletromagnético, a intensidade dele diminui rapidamente com a distância,
a partir de uma certa distância, né? Então, é bastante seguro. As pessoas se preocupavam, né, com estações, com torres dentro de escola, no telhado de prédio. A gente explicava, olha, as antenas são projetadas para radiar para frente, não para radiar para o solo, né? Entendeu? Então, o lugar mais seguro para ficar é embaixo da torre. Porque, inclusive, que tem toda a proteção elétrica, né, para descargas eletromagnéticas, descargas elétricas, desculpa. Então, ali é super seguro, né? Até você explicar isso. Mas, enfim, acho que com o tempo você viu, hoje vocês fazem parte de uma geração que vocês não ouvem essa discussão mais, né? Mas ali na segunda geração, então, um pouquinho antes dos anos 2000, bota lá nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, isso foi uma discussão bastante intensa aqui no país e no mundo inteiro. A discussão para o 5G está voltando, por quê? Porque no 5G o pessoal começou a ouvir falar de umas tais de ondas milimétricas. Aí pronto, botou um termo novo, milimétrico, nossa, esse milímetro deve ser um termo muito difícil. Aí o pessoal começa a achar que isso vai causar mal. Aí o pessoal também fala que vai ter, e de fato isso é verdade, né, os sistemas ultradensos, então você vai ter muitas estações de radiobase espalhadas pela cidade, o pessoal começa a se preocupar com essa quantidade muito grande de estações de radiobase. Tem que se preocupar mesmo, né? E vem aí a ciência para mostrar que, olha, se fizer com segurança, funciona, né? Sem segurança não funciona. Com segurança, funciona. Então, vem funcionando até hoje, né? Então, depois de 20 anos, até hoje, pelo menos, a gente não tem nenhum estudo que tenha relacionado de forma assim, incontestável que há qualquer tipo de doença, né, que é incrementada nos seres humanos devido à radiação não ionizante dos sistemas de telecomunicações, né? Então, acredito que os estudos que foram feitos, eles ainda são verdadeiros. Mas, lógico, a gente tem que estar, na ciência a gente tem que estar sempre com um pé na frente e um pé atrás, porque você não pode aceitar as coisas como verdade absoluta, tem que estar sempre pesquisando, sempre procurando outros entendimentos, mas até hoje é um entendimento que vem prevalecendo. E eu acredito que essa parte de, igual você falou, ir nos condomínios e passar isso para frente, tipo, conseguir explicar sem toda essa parte técnica para as pessoas, como é que isso não afeta a saúde delas, tudo deve ser uma parte muito interessante também do trabalho, né? Conseguir fazer essa conversão do conhecimento, digamos assim. Olha, eu participei de várias reuniões de economia. Era realmente a impressão que você estava participando assim, de um processo de evangelização. Né? Não sei se o termo certo é esse, mas fazendo um paralelo, né, no sentido um pouco como os antigos que evangelizavam os outros, você tinha que ir lá para explicar. Era muito interessante. Eu ia para os condomínios, ali no pilotis dos prédios, juntava ali os moradores, para poder explicar para os moradores como é que funcionava. Foi um trabalho interessante, assim, bastante interessante. O contato bem direto com a sociedade, né, que é quem, em última instância, que deve consumir o produto do nosso estudo, da nossa pesquisa, da nossa formação. Né? Sim, foi legal. Esse contato muitas vezes falta mesmo para a gente fica muito tempo só estudando, parte teórica e tal. É legal ter esses projetos que conseguem fazer a gente entrar em contato com o pessoal. E, inclusive, uma coisa que eu acho que muita gente não sabe exatamente o que faz, até o pessoal que entra na engenharia elétrica e tudo, seria a parte da Anatel. Você já mencionou aqui algumas vezes a Anatel, já falou de pessoal que já deu aula e já tem cargos altíssimos na empresa, tudo. Você poderia contar um pouquinho para a gente o que é a Anatel, dar um resumo do que ela faz para a gente, até para o pessoal que pleiteia um trabalho futuro na área de telecomunicações, eu acredito que seja bem interessante. Olha, talvez seja melhor vocês perguntarem sobre a Anatel para o Vinícius, mas, enfim, a Anatel é uma agência de regulação, né? Ela faz parte aí do conjunto de instituições que nós temos para estabelecer normas, regras, para que o setor de telecomunicações possa se desenvolver a contento no país, né? Para que os recursos disponíveis, recursos, como a gente fala, recursos econômicos, mas outros recursos, como, por exemplo, o espectro eletromagnético, para que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficiente possível. Então, um dos princípios da Anatel é esse, é garantir o uso eficiente dos recursos do espectro
eletromagnético, tempo, frequência, espaço, ok? E que haja promoção, desenvolvimento, que haja inclusão das pessoas a esse mundo das telecomunicações, então criar um mecanismo para que haja acesso a todos, né? A gente chamava de universalização. Não é a única instituição que trabalha para isso, tem as políticas públicas, né, que são, vamos dizer assim, caminhadas pelo Ministério das Comunicações, mas criar as regras para que haja um ecossistema sadio, que se desenvolva, que evolua, e consiga oferecer preços, né, adequados para que a população possa ter acesso. Então, você tem que ter regras que promovam a competitividade, que promovam a eficiência, como já falei, do uso dos recursos. Então, basicamente, na minha visão, essa é vamos dizer assim, o papel da Anatel, né? Agora, essa é a minha visão, né? Eu tenho que perguntar para a pessoa que está lá dentro da Anatel exatamente como que eles se veem, né? Mas, basicamente, é isso. Você tem que definir regras, você tem que regular o setor para que ele funcione adequadamente para aquilo que nós entendemos que seja adequado, né? Então, uma das nossas grandes preocupações como país é que toda a população tenha acesso aos sistemas de comunicação, né? Então, é o que se chamou, né, com a Lei Geral das Telecomunicações, da universalização do acesso às comunicações. Então, naquela época se pensava muito em telefonia fixa, mas hoje isso você já consegue muito próximo disso com o sistema móvel pessoal, né? A densidade de acessos de comunicações móveis no Brasil é muito grande, é comparável com as grandes nações, que nós temos um percentual bem alto das pessoas que têm acesso aos recursos, pelo menos minimamente têm acesso aos recursos do sistema móvel pessoal, né? A telefonia, o WhatsApp, o acesso minimamente à internet em banda, não vou dizer larga necessariamente, mas se tem um 4G, a gente já pode dizer que tem acesso a banda larga, pelo menos minimamente banda larga. É isso, então aqui há regras que regulam aí o setor de telecomunicações, que ele seja sadio, tá? Mas eu acho que vocês têm que ouvir melhor lá né, a indicação que eu vou dar para vocês. Olha, o Thompson ainda não me respondeu, mas daqui a pouco ele responde. Sobre essa área, né, de garantir o acesso a toda a população, o senhor falou do 4G e já mencionou também o 5G, e é exatamente esse o tópico que a gente queria conversar agora, sobre o 5G, né, e os desafios que ele está enfrentando aqui para ser implementado no Brasil, né. A gente recorrentemente vê nos meios de comunicações, né, o desafio que está tendo, os trâmites, vai ser a China que vai implementar, não vai? Então, assim, como é que o senhor poderia dar uma explicação, assim, para o pessoal mesmo, quais são esses desafios da implementação do 5G, por que é importante a gente implementar o 5G no Brasil e quais são as perspectivas futuras para pesquisas, por exemplo, no 6G, que eu já até vi que o senhor divulgou 2 artigos aqui sobre o 6G. Eu queria que o senhor pudesse dar essa explicação para a gente. Bom, o 5G é a quinta geração de sistemas de comunicação móvel pessoal, né, que chama aqui no Brasil de SMP. Bom, o SMP é o Serviço de Comunicação Móvel Pessoal. O 5G traz várias novidades que vão permitir a implantação de vários tipos de serviços ou de vários tipos de aplicações de telecomunicações que, pelo menos na visão atual, são de grande interesse para a sociedade, para as pessoas, para a indústria, né? Então, tem basicamente 3 pés, né? Tem um tripé, né? Um é o acesso banda larga, a maior possível, né? Uhum. Então, se você faz uma comparação assim rápida, né? Nós saímos aí do 4G que, assim, teoricamente, ele teria condições de oferecer, de implantar, né, um acesso numa certa área de até 1 gigabit por segundo, em termos de taxa de transmissão, pico de taxa de transmissão, e eu volto a dizer, teórico, né? Você sai desse 1 giga e você vai para 20 gigabits por segundo, novamente teórico e de pico, né? Então isso já é um ganho
excepcional, né? É Considerável. lógico, você tem que ver como que isso tem que ser feito, tem que entender a teoria para poder ver como que isso é feito. Então, tem várias evoluções tecnológicas para que isso seja feito. Para começar, você tem que colocar as torres cada vez mais próximas, você vai ter áreas de cobertura pequena, como se fosse o acesso Wi-Fi. Pense no Wi-Fi da sua casa, né? Ali ele tem uma área de acesso. O sistema móvel pessoal é a mesma coisa, só que não é algo que é seu, né? É algo que é coletivo. E aí, para você garantir então, essas altas taxas, você vai ter que densificar, né, a implantação de estações de radiobase. Você vai ter que implantar de maneira muito otimizada o que a gente chama de sistemas de múltiplas antenas de entrada e saída, são sistemas MIMO, né, do inglês. Então, isso é um avanço tecnológico bastante interessante. E você vai ter que dar banda. Você vai ter que reservar a faixa do espectro, o tal do recurso, né, do espectro eletromagnético, para que o sistema funcione. Então, para que o 5G possa ser implantado sem que você tenha que desalojar as outras gerações que ainda estão funcionando, então nós temos ainda estações do 2G até o 4G. O 4G, obviamente, é o que nós temos mais no nosso país hoje, né? Mas você, para não ter que desalojar tudo, você precisa dar espectro eletromagnético. Tá? Então, a Anatel já definiu quais são as faixas que serão utilizadas no Brasil para a implantação do 5G. Tá? Não quer dizer que você não possa implantar o 5G em outras faixas de frequência. E aí deu origem, então, ao sistema que o pessoal vem chamando de DSS. Né? Você usa o espectro de forma compartilhada e isso de forma dinâmica. Okay? Isso já vem acontecendo, mas não é o que o pessoal quer. O pessoal quer colocar o 5G, de fato, puro, né? Utilizando os conceitos mais evoluídos que foram propostos pelas organizações que vêm trabalhando na padronização do 5G. O principal órgão hoje ainda é o 3GPP, né? E padronizou o que a gente chama hoje de 5G e que, vamos dizer, foi reconhecido pela ITU como um sistema que atende ao INT 2020. E, vamos dizer assim, é um desafio que a ITU colocou, né, para a indústria no desenvolvimento de tecnologias dessa tal quinta geração. Tá? Então, desafio pela ITU, resposta do TGPP, e a indústria vai desenvolver a tecnologia para que isso funcione. Então, o primeiro tripé é banda larga, que pode chegar a pico teórico de 20 gigabits por segundo, sendo que se quer, né, assim, que a experiência do usuário, a gente chama de qualidade da experiência do usuário, um dos pontos da qualidade da experiência do usuário, seja poder oferecer até 100 megabits por segundo por usuário. Presta atenção, tá? Que é diferente. 20 gigabits por segundo é dentro daquela área de cobertura, como se você pudesse dizer o seguinte, o meu Wi-Fi tem 20 gigabits por segundo de banda, né, de capacidade de taxa de transmissão. Banda, o pessoal usa muito banda, né? Mas de fato é a capacidade de transmissão. Bom, está relacionado por causa da banda de frequência. Mas pense como se você tivesse um Wi-Fi dentro da sua casa que tem capacidade de 20 gigabits por segundo, mas cada usuário da sua casa, cada, né, irmão, pai, mãe, todo mundo, pudesse ter 100 megabits por segundo para si. Okay? Então, é isso que se quer, né, em termos de qualidade topo, né, para o 5G, para determinadas aplicações. Então, se quer isso. Né? Do outro lado, você quer que você tenha sistemas altamente confiáveis, com latência baixa e altamente confiável do ponto de vista, olha, tem que funcionar, não pode deixar de funcionar. Por exemplo, para que você possa implementar aplicações do tipo veículo autônomo. Então, um veículo autônomo não pode ser assim, deixou de funcionar, bateu. Matou todo mundo dentro do carro. Você não pode pensar em um sistema desse tipo, né? E nem do tipo latências muito altas, como nós temos hoje ainda, porque o veículo precisa tomar decisão, né, em instantes, né? Não pode ficar esperando, para que lado eu vou? Espera mais um pouquinho antes de eu responder. Não dá, de novo você vai causar um acidente, né? Então, esse é o outro tripé, né? Sistemas altamente confiáveis, com baixíssima latência, tá? Então, a redução de latência também é um fator bem grande, não lembro mais de cabeça, mas é um fator bem grande. Tá? E o outro lado, que também é uma coisa importantíssima, é a seguinte: a gente não quer que a comunicação do futuro, né, o sistema de comunicação do futuro, fiquem restritos apenas às pessoas.
É lógico que as pessoas são as mais importantes nesse sistema, são as últimas, são as que, em última instância, serão atendidas. Mas existe, para que essas pessoas possam ser atendidas hoje, a gente vislumbra que esses sistemas de comunicação, eles precisam ser também capazes de permitir uma alta densidade de conexões para que você possa conectar diferentes máquinas, né, que nós humanos aprendemos a interagir. Né? Então, que é o tal da internet das coisas, um exemplo. Né? Então, você quer permitir que a comunicação entre máquinas possa existir e com altíssima densidade, né, de máquina. Né? Então, imagina dentro de uma empresa, de uma indústria, né? A ideia seria ligar cada peça da indústria dentro de um sistema desse para que você possa monitorar, para que você possa otimizar, para que você possa botar aspectos de segurança, aspectos de qualidade. Né? Então, é a próxima revolução que se espera da indústria esteja relacionada com a comunicação. Né? Então, a tal da indústria 4.0 vai nessa linha. Né? Você precisa conectar as máquinas. E não é só uma máquina. São milhões de máquinas. Então, a densidade de conexões prevista para ser atendida pelo sistema 5G também deu um salto enorme do 4G para o 5G. Então, são os 3 pés aí do 5G. Serviços, né? O sistema precisa se adaptar, o sistema precisa poder se adaptar a aplicações de altíssima taxa de transmissão. O sistema precisa poder se adaptar, não precisa ser ao mesmo tempo, tá? Pode ser coisas, vamos dizer assim, independentes, mas ele precisa poder se adaptar à necessidade, né? A aplicações de altíssima confiabilidade e baixíssima latência. E esse sistema também precisa poder se adaptar, né, ser flexível para se adaptar a demandas que são de altíssima densidade de conexão de dispositivos, de máquinas que vão se comunicar entre as máquinas, ok? Mas também entre máquinas e pessoas. Tá? E aí, então, surgem aí os 3 pés do 5G. Tá? Para que isso funcione, então, o mundo inteiro foi em busca de tecnologias, né? Tem várias tecnologias que estão sendo introduzida pelo 5G, isso vale para o 6G, né? E para que isso funcione de fato, eu preciso de banda de frequência. Tá? Eu preciso saber em que lugar do espectro eletromagnético eu vou colocar os sinais do 5G. Tá? Então, o mundo inteiro foi atrás disso. Então, a ITU normalmente coordena essa definição de faixas de frequência. Então, isso é definido em congressos, né, que a ITU ela coordena, e nem todas as faixas são utilizadas em todos os países, mas mais ou menos estão por ali. Tá? Então, o Brasil escolheu as faixas, então tem faixa abaixo de 3 GB, acho que é 3,5 GHz, tem uma faixa que está abaixo dos 6 GHz, então, que eles chamam de sub 6 GHz, que é a faixa mais interessante, que é esse que vai estar em torno dos 3 GB, 3,5 GHz. Tem uma faixa que foi liberada nos 700 MHz, ok? E tem uma faixa que a gente foi para cima, a gente foi para que o pessoal vem chamando de a tal das ondas milimétricas, né? Bom, eu não vou discutir se exatamente é milimétrico ou não é milimétrico, a gente entraria numa discussão conceitual, mas aqui no Brasil é uma faixa que está ali nos 20 GHz de frequência. E quando eu vou para os 20 GHz, o que eu consigo? Eu consigo dar faixas grandes de frequência. Então, em torno do lado dos 20 GHz, eu estou entregando para o sistema móvel pessoal, lá do 5G, eu estou entregando 100 MHz de banda, não, 400 MHz de banda. 400 MHz de banda é quase meio gigahertz, só para vocês terem ideia. É banda, faixa de frequência pra caramba. O que vai permitir, então, você ter uma taxa altíssima de transmissão. Só que aí começam os problemas, né? Transmitir em 700 MHz é uma coisa, em termos de propagação. Transmitir em 20 e poucos GHz é um desafio completamente diferente. Abre oportunidades, por exemplo, eu consigo fazer sistemas MIMO com mais antenas, porque à medida que a frequência sobe, você consegue fazer dispositivos menores em termos de antenas de transmissão, então você pode colocar mais antenas num certo espaço, ok? Isso vai permitir implantar sistemas MIMOs com número de antenas elevado,
mas ao mesmo tempo traz desafios que é a propagação. Um sinal de 20 GHz ele não chega muito longe. Então você não vai aplicar na frequência de 20 GB para mandar um sinal em 1 km no espaço livre, porque se chover o sistema para de funcionar. Então traz um grande desafio. Tá? Bom, e um dos desafios do 6G, já falando do 5G para o 6G, é que o 6G vai colocando essas frequências cada vez mais longe, cada vez mais altas. A gente está subindo cada vez mais em frequência. E aí os desafios vão ficando cada vez mais complexos em termos de propagação. O 6G, provavelmente, a gente vai estar discutindo frequências elevadíssimas, né? Que abrem oportunidades tecnológicas, mas traz um desafio danado para criar áreas de cobertura para que as pessoas possam dizer, olha, eu estou utilizando, né, uma frequência de 60 GHz, 80 GHz, e as frequências estão subindo. Tá? Então, o 5G traz essas perspectivas, traz desafios, o 6G vai trazer mais oportunidades e mais desafios também, principalmente por causa dessa subida em frequência. Dá para entender um pouquinho? Deu sim. Que a gente tem aí pela frente? Sim, galera que não fez muito Princon ainda, pode ser que fique um pouco perdida, né? Banda, não sei o que, mas depois que você faz Princon, como o senhor falou no começo, assim, se você já tiver uma tendência para a área de telecomunicações, você gosta da coisa e você começa a entender os jargões da área, assim, mais tranquilamente. Mas, assim, muito legal saber essa implementação do 5G. Assim, eu, particularmente, não tinha essa noção toda, essa visão geral que o senhor passou aqui. É muito bom saber, assim, a sociedade como um todo, né? Um serviço que você está usando, você saber pelo menos o básico dele, se ele te afeta ou não, como no caso das ondas milimétricas, assim, eu acho interessante você estar engajado nesse tipo de coisa. Sim, é legal, para quem entendeu ou para quem não entendeu muito. É legal pensar que a gente está vivendo isso, a gente está vendo esses desafios serem resolvidos, por assim dizer. Poder participar da resolução deles também nesses próximos anos é interessante. Vamos acompanhar como é que isso vai ser feito aqui no Brasil. Costuma demorar um pouquinho mais que em outros lugares, né? Mas são desafios que vão ser resolvidos aí nos próximos anos. Bem interessante. Professor, mudando aqui um pouquinho o escopo do que a gente está falando, né? Voltando um pouquinho mais para a área acadêmica, assim. Você já é professor há bastante tempo, a gente falou, desde 95, 96, assim, mais ou menos. E, bem, depois de todos esses anos dando aula, para você, o que faz um bom professor? O que faz um professor que seja interessante, que os alunos gostem, assim, que consiga passar a matéria como deve ser passada? Cara, eu acho que para ser um bom professor, porque eu me coloque aí dentro, né? Você precisa gostar de, assim, acreditar, né? E você consegue ensinar, ou pelo menos orientar as pessoas a aprender alguma coisa. Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito de dar aula, né? A primeira coisa é gostar de dar aula, né? É gostar de ajudar os outros, orientar os outros, gostar do aluno, né? No sentido de gostar de orientar o aluno, né? Ter muito respeito pelo aluno que está no seu processo de aprendizagem, ter, né, esse respeito no sentido de respeitar o tempo de cada um, respeitar, né, o processo de aprendizagem de cada um, estar sempre atento com as diferenças entre os processos de aprendizagem. Então, hoje a gente tem mais diversidade, né, desses diferentes processos de aprendizagem do que tinha há um tempo atrás. Então, e estar atento a isso, sempre buscando levar novos conhecimentos aos alunos, né? Eu acho que todo mundo é motivado, né, por novidades, né? Então está sempre trazendo ou levando para a sala de aula as novidades, instigando. É isso, tem que gostar de dar aula. Para ser bom professor, a primeira coisa é gostar de dar aula, né? A aula não pode ser um peso, né? A aula tem que ser algo que traz prazer para o professor. Ele gostar de estar em contato com o aluno, de estar instigando os alunos, né? Eu gosto muito de instigar os alunos, sabe? Eu acho que vocês têm um potencial muito, muito grande. Mas a gente não consegue tirar o potencial, ou fazer o potencial de uma pessoa se transformar de fato, né? Se você não mostrar para os alunos os referenciais certos. Né? E referenciais certos quer dizer uma
uma boa fonte bibliográfica para o aluno, uma boa aula, né, uma boa fonte, um bom conjunto, né, de bibliografia, né, de referências, que sejam livros, artigos, apostilas, etc. Mas também uma boa aula, uma aula organizada, e um bom processo de avaliação, sabe? Fiquei bastante preocupado com uma matéria que saiu no Metrópolis nessa semana, não sei se vocês acompanharam, okay? Não quero entrar no mérito das duas partes, mas eu fiquei bastante preocupado com a maneira como o aluno, né, envolvido na situação foi procurar socorro, né, na imprensa, e a maneira como se crucificou o professor, né? Eu acho que essas coisas a gente, por mais difíceis e por mais tempo que se leve, eu acho que essas coisas a gente deveria discutir entre a gente, né? A avaliação é um processo muito complicado. Então, vamos lá, ser professor, assim, tem dois lados, né? A gente gosta de falar de faca de dois gumes, moeda de duas faces, né? Tem dois lados que são muito conflitantes. Você, como professor, você quer acreditar que você está do lado do aluno, promovendo o processo de aprendizagem dele. Você está instigando, está promovendo, está ajudando que ele aprenda. Pelo menos eu sempre me coloquei desse lado, né? Sempre me vi como um agente promotor do desenvolvimento do aluno, tá? E não o contrário. Tá? Se eu estivesse achando que eu estou ali para prejudicar o aluno, eu não estaria. Mas tem um outro lado, que é avaliar o aluno. E o avaliar o aluno é sempre um lado muito estressante e muito desgastante, né? Porque o aluno, raramente, ele está ciente da nota, né? da medida que se dá para ele, e muitas vezes ele não quer participar daquele processo de avaliação. Isso acontece muitas vezes, tá? E aí cria, então, um desgaste, né? Um desgaste como, por exemplo, esse que a gente está vendo aí. É lógico que tem os seus extremos, né? Tem os extremos dos dois lados, mas eu, pelo menos, sempre gosto de me colocar do lado dos alunos, mas tem um momento que se avalia, e se você não tiver isento, você acaba promovendo uma avaliação ruim, né? Aí eu sempre gosto muito de comparar vocês aos atletas olímpicos, né? Eu acho que vocês estão nessa categoria, vocês alunos do curso de engenharia elétrica, os cursos do departamento de engenharia elétrica, vocês estão numa categoria muito boa, vocês são excelentes alunos, vocês têm aí um potencial muito grande, tá? Se eu der a minha aula e instigar vocês pouquinho, eu acho que eu estou cometendo um erro gravíssimo, né? Que é não instigar vocês a desenvolver o potencial de vocês ao máximo. E uma forma que a gente tem hoje dentro da academia de promover isso, além dos projetos de pesquisa, mas no projeto de pesquisa você consegue trazer 2, 3, 4, 5 alunos, você não traz uma turma de 50 alunos, né? Então, dentro da sala de aula, na sala de aula de 50 alunos, a maneira de você instigar o aluno, né, de provocar o aluno para que ele vá atrás do desempenho dele, são as avaliações que a gente faz, que seja prova, trabalho, isso e aquilo, né? Então, se eu faço um processo de avaliação ruim, assim, muito ruim, muito baixo, né, eu estou cometendo um erro danado com vocês, porque eu estou ali com, né, um futuro campeão olímpico, dizendo para ele que ele não precisa correr muito rápido. Não precisa correr muito rápido, não, basta só terminar, né? Não precisa ser SS, basta ser MM- ou menos, 4,8, se for para 5, é MM, vale isso, né? Eu acho que vocês não devem procurar isso, vocês não deveriam gostar, né, do treinador de vocês, né, que bote que apresente para vocês um referencial baixo. Por quê? Porque vocês têm potencial, sabe? Se vocês não tivessem potencial, a gente poderia até dizer, não, olha, bota um referencial um pouco mais baixo, porque isso já é autossuficiente para instigar os alunos ali, né? Mas vocês têm um potencial, na maioria dos casos, vocês têm um potencial altíssimo. Então, a gente tem que instigar vocês, a gente tem que promover, né, a curiosidade, né, o desafio de vocês estarem buscando sempre mais, para que vocês se tornem aquilo que o potencial de vocês diz que vocês têm condições. Tá? Então, é lógico que tem os extremos, né? Mas supondo que esses extremos possam convergir um pouco mais para um equilíbrio sadio, eu acho que não se aprende sem muito trabalho, sabe?
E trabalho quer dizer estudar muito, estudar. O curso de vocês é um curso que exige muito estudo, né? Muita procura, muita curiosidade, muita criatividade, muita base. Vocês não têm um curso que dá para chegar só com inspiração, né? Precisa de muita inspiração também, muito estudo, né? E para que vocês possam se balizar para saber se aquilo que vocês estão aprendendo está de maneira adequada, é prova, são as avaliações, né? Então, volto a dizer, né? Evitando os extremos, esses são sempre nocivos, tanto o muito baixo quanto aquele que o cara bota um sarrafo que ninguém consegue chegar. Não adianta você falar com o cara, você vai correr os 100 metros rasos em 6 segundos. Ninguém vai correr em 6 segundos 100 metros rasos, isso é maldade. Só passa quem correu os 6 metros em 6 segundos 100 metros. Não adianta que ninguém vai passar, né? Mas se eu botar para vocês correrem em 20 segundos, puxa, também está errado, né? Então, se o recorde não sei mais quando é que está o recorde do 100 metros, mas está um pouquinho abaixo dos 10 segundos, né? Vamos supor que vocês sejam os futuros campeões olímpicos. Se é para vocês, para correrem ali, olha, tem que ser abaixo dos 9,5, né? Eu acho que eu estou instigando vocês a vocês explorarem ao máximo o potencial de vocês. Então, não deixem, né, o sistema de avaliação, não vamos dizer assim, quebrar esse processo de avaliação de vocês, porque se toda vez que um professor der uma prova de exercício, ele sair na manchete do jornal, né, como professor Carrasco, cara, isso é um constrangimento muito grande. Se eu estivesse andando na posição do colega do departamento, eu estaria muito constrangido, né? Eu já tive muito questionamento do aluno com relação a esse tipo de provas muito difíceis, isso aqui. Graças a Deus nunca fui para a imprensa, né? Mas até hoje eu não tive nenhum aluno que voltou do mercado para dizer o seguinte: olha, aquela sua avaliação só foi constrangimento, né? Eu perdi muito tempo da minha vida. Nenhum deles veio dizer isso. Então, acreditar que vocês são os futuros campeões olímpicos ainda é válido. Então, vocês deveriam treinar com os melhores treinadores, né? E não com aqueles que dão um tapinho na costa e diz, beleza, isso aí é o suficiente, não precisa fazer mais do que você já está fazendo. Eu acho que vocês não deveriam se contentar com pouco, tá? Então, não sei se eu falei bem para vocês aí, mas é isso, é querer ensinar, é isso, é acreditar no aluno, é acreditar que aquilo que você ensina vai fazer de diferença para ele no mercado, que ele vai ter uma pessoa que vai se formar de forma adequada. Isso, é acreditar no futuro. E como o senhor falou, muito bem dito aí, é um comprometimento assim, de ambas as partes, né? Não adianta só o professor estar se esforçando e o aluno não, que eventualmente não vai dar certo, e o contrário também, né? Se aplica. É um esforço dos dois lados, não vale nem aquele professor que se acomoda, nem o aluno que se acomoda, né? E nem o professor que quer maltratar, nem o aluno que quer maltratar. O equilíbrio sempre é a melhor solução, né? O senhor falou também da boa referência bibliográfica aqui, queria deixar um abraço para o Latte, meu companheiro aí de algumas horas durante o semestre. É um livro muito bom do Latte, assim, é só a bibliografia, muito boa. O Latte é um excelente livro. Agora existem outros, assim, tem que começar pelo Latte, mas depois tem que ir atrás de outras referências. Tá? Exatamente. E assim, nessa pegada de comprometimento de ambas as partes, assim, de buscar uma carreira profissional, e já dando um tom aqui de finalização, queria que o senhor desse algumas dicas para aqueles que buscam sucesso na carreira, seja em telecomunicações ou em outras áreas da engenharia elétrica, pessoas que estão começando agora ou que se perderam em algum momento e precisam de um empurrão, assim, umas dicas que o senhor poderia dar. Cara, assim, sucesso é questão de foco. Bom, ele pode não acontecer mesmo com você focado, mas se você não está focado, a chance de acontecer é que nem na loteria, né? A primeira coisa é foco, né? Foquem naquilo que vocês querem fazer, dediquem, né, esforço naquilo que vocês estão focados. O curso dá muitas oportunidades para vocês, tanto do ponto de vista de formação. Então, vocês têm professores excelentes, tá? Tanto no básico quanto no profissional. Eu tenho orgulho dos meus colegas, eles são dedicados, a grande maioria, né? E eles também, todos, assim, a grande maioria acredita em vocês, né? Assim como a gente acredita, como quando a gente era aluno, a gente também teve esse crédito. Foco, dedicação, base é tudo, né? A gente não constrói um arranha-céu, né? Um edifício de 50 andares sem uma base.
Então, a base é a matemática, a física, entender bem a matemática, ter os fundamentos matemáticos bem fortes, né, a física, estarem atentos às novidades, buscarem sempre o novo, sempre as novidades, estarem sempre atentos, né, àquilo que está acontecendo na área em volta, estarem sempre se atualizando. Na minha época, tá? Vamos falar assim, na minha época, né, de fato já tem bastante tempo, ainda tinha assim acho que não, mas assim, mas o pessoal acreditava que ainda tinha aquela história de que depois que você saísse da escola, você não tinha que aprender mais nada, né? Lógico que isso é um erro, né? Muito mais hoje, com a velocidade com que as coisas vêm aparecendo, as novidades vêm aparecendo, as novidades tecnológicas. Então, tem que estar sempre atento às mudanças, não pode ter medo de mudanças, tá? Tem que encarar as mudanças assim, de maneira... É um desafio que vai crescer, é lógico que traz insegurança, traz transformações, você pode ficar fora do mercado por um tempo, né? Mas se você tem base, se você está sempre procurando se atualizar, você tem mais chances de ficar no mercado por mais tempo, né? Então, o mercado hoje é 30, 40 anos, né? Não esqueça que para se aposentar hoje só depois de 40 anos de contribuição. Tem que ter uma boa base. É a base que faz você poder se adaptar. É engraçado, uma base sólida que faz você poder se adaptar. Parece que tem uma incoerência aí, né? A mudança. E curiosidade. Assim, se não tiverem curiosidade, estarem disponíveis, né, dispostos a enfrentar as novidades, também não tem como avançar. Então, base forte, dedicação, né, para essa base forte, foco naquilo que você quer fazer, tem que acreditar de que vai dar certo, né, e sempre dispostos a mudanças. Então, se toda mudança que vier, vocês se acovardarem, né, pode estar certo que na primeira mudança de direção do vento do mercado, vocês estão fora do mercado e não voltam mais. Mas se vocês estiverem curiosos com a base que vocês recebem, que vocês procuram ter, vocês são capazes de se adaptar ao mercado, às mudanças que o mercado traz, né? É isso, foco, acreditar, né? Assim, ética é algo importante, sabe? Ética está sempre agindo de forma correta, né? Honesta, correta, sempre com princípios, isso é fundamental. A gente precisa acreditar que o nosso país tem pessoas éticas, né? Pessoas corretas, que agem de forma correta. Tão triste ouvir tantas notícias ruins nessa área, mas vocês, jovens, né, que estão saindo da universidade, botem a ética também acima de tudo, né? Princípios éticos, né? Agir sempre com os princípios éticos é uma forma também de vocês se preservarem no mercado, tá? Porque as pessoas que não têm esses princípios éticos, elas podem até enganar em determinado ponto da vida, mas não tem como você enganar a vida inteira. Eu volto a dizer, são 40 anos de contribuição, não tem como vocês seguirem nesse mercado sem os princípios éticos. Então, acreditem nisso, sabe? Estudo, dedicação, foco, curiosidade, estarem dispostos às mudanças, né? A construir as mudanças, com princípios éticos. Acho que se vocês tiverem isso, vocês vão longe nesse mercado, né? Vão longe nessa vida, né? Aí, dicas de ouro, muito bem falado, e uma coisa que você falou que chamou a atenção para mim, e que eu acho que é muito verdade, eu acho que talvez até mais para nós da engenharia elétrica do que para algumas outras áreas, mas a gente vai ter que estudar até o final da vida, porque Até o final. sempre novas tecnologias, sempre novidades, sempre mudanças, e isso não vai parar nunca. Se a gente parar um pouquinho, a gente fica obsoleto, a gente sai do mercado, a gente já não sabe mais nada. Então, é uma parte que a gente realmente tem que se esforçar, a gente vai estudar para sempre e a gente tem que conviver com isso. A quantidade de palavras novas, de termos técnicos novos que surgem a cada dia é incrível. Assim, se você ficar um mês parado, quando você volta, assim, desliga a internet, desliga tudo, fica um mês desligado do mundo. Quando você voltar, um mês depois, você já vai ver que tem uma quantidade enorme de novos termos que o pessoal já está falando. Você começa a se sentir desatualizado. Se você não correr atrás, e aí para ir também precisa de boas referências, estarem sempre atentos, né, aonde que essas informações estão sendo discutidas, para que vocês possam estar sempre acompanhando a evolução, né, o desenvolvimento, as novidades. Com certeza, sempre se mantendo atualizado aí. Uhum. E, professor, essa foi a nossa última pergunta que a gente tinha para você. Eu queria agora agradecer pela conversa, pelo tempo que você dispôs para estar aqui com a gente. Foram realmente dicas de ouro para o pessoal, uma conversa muito
inspiradora. Eu sempre falo com o Matheus que a gente é privilegiado, que sempre a gente está conversando aqui. Se por acaso alguém não assistir depois, problema deles, a gente já pegou aqui e a gente pegou. Então, de novo, agradecer profundamente aí pelo tempo que você dispôs para ajudar a gente aqui. Que isso, é um prazer falar com você. Então, tem que gostar de estar com os alunos para ser professor, não tem como. Tem que estar sempre disposto a orientar vocês, né? Então essa foi a nossa entrevista com o professor Paulo Portela, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e nosso professor, referência na área de telecomunicações. Muito agradecido pelo tempo que ele disponibilizou para a gente. E fiquem ligados aí no nosso Instagram, onde a gente solta as datas da publicação dos próximos podcasts. E é isso. Acompanhem aí e até a próxima. Obrigado. Falou, galera. Até mais.